Olha. Tá na câmera normal? O cara vai ter aula de ser o cameraman. Tá, qual que era mesmo, João? Tá gravando já? Deixa eu ver. Isso. Não, João, capítulo tá gravando. 6. Ai, Olhou. João capítulo 6. capítulo 6. O cara vai subir lá no muro, tá ligado? Diego. Versículo 7 até o 14. João 6, 7, 14. Isso. Não. Aí, João 6. João 6. 6. Versículo 7. 7, Assim que o 14. Rafael terminar a leitura, tu continua. Tá, valeu. 6, 7, 14. Isso, pode ler. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, mar do Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compramos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Olha, 7 a 14. Filipe respondeu: mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente. Não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Quem botou aqui? Esse trabalho. Filipe respondeu: nós que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente. Tá. Para dar alimento a todos. Então, um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que adianta? Mas que adianta isso para tanta gente? Jesus respondeu: digam ao povo que se sente sentado. Todos se sentaram na grama que cobria o monte. Só os homens eram cerca de 5.000. Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo. Em seguida fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. Depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse a seus discípulos: agora juntem os pedaços que sobraram, para que nada se desperdice. Eles juntaram, e o que restou encheram 12 cestos e as sobras. Quando o povo viu Jesus fazer esse sinal, exclamou: sem dúvida, ele é o profeta que haveria de vir ao mundo. Viu, quando ele fala aqui, diz que, quando o Filipe respondeu no começo, né? Mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente. Tá, dinheiro suficiente aí que ele fala em denário. Que eles não teriam 200 denários para comprar tanta comida, porque denário era o salário em grego, como é que é o nome? Não é o salário mínimo, mas é o que vale o salário de um dia de trabalho, entende? Um denário, como se fosse 50 pila hoje, não sei quanto os pais de vocês ganham por dia ou quanto alguém ganha por dia, mas é o mesmo valor. Um denário seria um salário por dia, 50 reais, digamos assim, um denário. Eles não teriam dinheiro suficiente para comprar comida para todo mundo, né? Pensa, aqui fala 200 denários. 200 denários, 200 vezes 50, daria bastante dinheiro, né, para comprar comida. 2.000? Não tinha. Já terminou já? Já. No dia seguinte de manhã, no outro lado do lago, o povo começou a reunir-se na praia, esperando para ver Jesus, porque sabiam que ele e seus discípulos tinham chegado juntos e que os discípulos haviam ido embora no barco deles, deixando Jesus para trás. Então alguns barcos chegaram na cidade de Tiberíades e aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão, depois de o Senhor Jesus ter dado graça. Quando o povo viu que Jesus não estava lá, nem seus discípulos, entrou nos barcos e atravessou para Cafarnaum, a fim de procurar Jesus. Quando chegaram assim e se encontraram com ele, disseram: mestre, como foi que o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: o fato é que vocês querem estar comigo, não porque entenderam os sinais miraculosos, mas porque levei de comer e ficaram satisfeitos. Cara, repita comigo. Jesus, o pão Bom, vivo vivo, que desceu que desceu do céu. do céu. Cara, então imagina, o povo viu o milagre da multiplicação dos pães, mas não entendeu como um sinal de algo maior ou mais profundo parou na superfície
da fartura de comida. Buscou pão e vida, mas só para o corpo, que os impossibilitou de enxergar além da matéria. Para o povo, Jesus fez o que Moisés tinha feito no passado. Deu alimento farto para todos, indo atrás de Jesus, queria que o passado se repetisse. Por essa razão é que Jesus nem se deu o trabalho de responder a uma pergunta da multidão. Mestre, como chegastes aqui? Nada lhes disse sobre o fato de ter andado sobre as águas, nem sobre os eventos da noite anterior. Era notório que a mente do povo, cara, não estava preparada para receber tais informações, pois fatalmente eles não iam entender, eles não iam crer naquilo que Jesus estava fazendo. Ou seja, Jesus então dá um passo além, né? E fala à multidão das questões espirituais, mesmo sabendo que eles não compreenderiam. Além do trabalho pelo pão que perece, ou seja, além do trabalho pelo pão que mata, ensinou que eles deveriam trabalhar também pelo alimento não perecível, né? Então, este novo alimento é que traz a vida, que dura para sempre, a vida eterna. Cara, o povo então perguntou: o que precisamos fazer para realizar esse trabalho? As obras de Deus requerem. O povo ali perguntando, e Jesus então responde: a obra de Deus é esta: crer naquele que me enviou. Isto é, crer em Jesus como Messias enviado da parte de Deus para salvar o seu povo. Então o povo, cara, reage. Imagina. Então o povo então falando para Jesus: então nos dê um sinal, cara. Nos dê um sinal para a gente saber que você é enviado por Deus, né? Para salvar os nossos pecados. Daí o povo começando a falar: nossos pais comeram maná que foi dado por Moisés. Para eles, Moisés, mano, era o grande líder passado, no qual acreditavam. A proposta deles para Jesus era mais ou menos a seguinte, né? Se você quer que nós acreditamos em você, deve fazer um sinal maior que o de Moisés. Jesus respondendo disse que o pão dado por Moisés não era o pão verdadeiro, pois não garantiu a vida eterna para ninguém. Todos morreram. O pão verdadeiro de Deus, pelo qual devemos trabalhar, é aquele que vence a morte e traz a vida eterna. Então o povo pediu: Senhor, dá-nos desse pão. O povo estava naquela vibe assim muito louco. Daí eles falaram: Senhor, dá desses pão, eu quero comer esse pão. O povo daí pensavam que Jesus estava falando do pão especial. Eles pensavam que Jesus provavelmente ia comprar um pão lá na padaria, lá ia dar aqueles pão, sei lá, não, mas um pão mais sofisticado. Aqueles pão lá, vem uns grãozinhos lá em cima, multigrão. Eles pensavam que esse pão que Jesus estava falando era desse tipo, entendeu? Mas Jesus não estava falando desse tipo de pão. Daí a resposta de Jesus, que revelou o pão da vida, deu um nó na cabeça deles. Mas os caras ficaram só a resposta de Jesus, eles uns caras meio zonzos já com aquilo. Eu sou o pão, Jesus responde. Então imagina o povo naquela época, né? Ouvir isso, Jesus pega: eu sou o pão. Então o povo reage. Um homem ser um pão já é um absurdo para quem vendo não enxergava e ouvindo não ouvia. Porém, quando Jesus declarava de onde ele veio, a coisa fica mais complicada. Jesus diz: ele vem do céu. Então imagina, hoje eu estava já meio zonzo já da resposta do pão, já estava já meio bloqueando, já achando que Jesus era louquinho. Daí quando diz que vem do céu, então a coisa complica mais ainda. Daí o povo fala bem assim: como
filho de José e Maria, poderia ter descido do céu. Este homem está doido. Tá louco, cara. Era o que o povo pensava. Era o que estava falando naquela época lá. Mas, cara, muito mais difícil que ouvir a revelação de Jesus em relação à natureza, do pão da vida, foi ouvir as seguintes palavras do mestre, Agora sim. né? Que é o que parece, não estava nem um pouco afim de facilitar as coisas. Ou seja, Jesus não estava nem um pouquinho afim de facilitar as coisas pro lado do povo. Nesses termos falando, eu sou o pão que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Cara, tente imaginar você lá, ouvindo essas palavras, brother, na condição de judeu em total ignorância, cegueira espiritual, que clamaram eles, como este homem pode nos oferecer a sua carne para comermos, né? O discurso de Jesus chegou no clima mais alto daquela cidade, entendeu? O nível mais alto, todo mundo já estava sabendo já o que estava falando. Obviamente que Jesus usou uma expressão, comer da carne e beber do sangue, não estava falando no sentido literal, e sim no sentido figurado. Neste contexto, a ideia primordial se limita ao caráter redentor da morte de Jesus e seus benefícios, né? Resultando da apropriação dos valores espirituais da sua morte. Portanto, o termo comer significa resultado da apropriação dos valores espirituais da sua morte. Portanto, o termo comer significa basicamente a apropriação dos nutrientes, benefícios espirituais concedidos por Deus por meio da morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tais como o perdão dos pecados, a morte e a ressurreição do nosso Senhor e a paz com Deus, a vida eterna e a certeza da ressurreição. Além disso, quando Jesus disse, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. João 6:55. Pois a minha carne é verdadeira, comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo que come da minha carne e bebe do meu sangue eternamente, e eu, da mesma forma como o Pai que me enviou. Tem a versão diferente ou não? Que é João. João 6:55. Isso. É normal também? Então leia de novo aí. Ah, pois minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida, tá aí, né? Tá, peraí que tem outra versão. Qual que é essa daí? Falei aí. Tá, vou resumindo aqui então. Ele estava dizendo que o seu sacrifício na cruz é capaz de produzir satisfação na alma, preenchendo o vazio interior de todo aquele que nele crê, passa a ser morada de seu espírito e desfrutar da sua natureza. E agora vem uma pergunta muito legais que eu gostaria de compartilhar com vocês. Cara, como você sente que esta a sua vida espiritual nesse momento? Ou seja, como você sente que está a sua vida espiritual nesse momento? Resumindo naquilo que a gente ouviu agora há pouco. E aí? Como é que você se sente assim? Como é que está a vida espiritual de vocês? Tá mais ou menos? É, podia estar melhor, né? Tá melhor, tá mudando pra melhor. Mas tá muito bom também, né? Tá meio bom, tava ruim. Você podia estar melhor. Cara, agora vem uma outra pergunta um pouco mais entendeu? O que você entende Meu Deus. de Jesus como alimento espiritual? A palavra dele? Bíblia. A palavra que eu acho.
Falei, aquele negócio que tá segurando. O que você entende de Jesus como alimento espiritual? Falar com ele, né? Orar. Oração. Oração, o que mais? Falei os dois, tá ligado? Agora ninguém vai falar Falar mais. aqui no próximo. Nossa, profundo pensou. Isso aí veio lá do... lá do estômago, tá ligado? Oh, agora vamos ligar uma coisa aqui. Eu me esqueci de apertar o botão pra ligar a câmera. Hã? Cara, até agora você vai que ele tá gravando. Tá gravando, presta atenção. Deixa eu Dá gravar assim, um dá pouco. assim. Tá gravando. Vem mais pra cá, meu. Senta mais perto. Não vai, tu dedo da frente da câmera. Vamos lá. Fala aí, Davi. Eu acho que Ah, não que eu pego sou o áudio. Ah, é verdade. Agora tá pegando áudio. Olha, como... É que eles recomendam assim pra passar na televisão, né? Mas como a gente é do contra, a gente grava assim. Gosto da Globo. É. Isso a Cara, Globo não naquela mostra. sinagoga, Jesus tinha dois grupos de pessoas bem distintas dele. Aqueles que não conheciam verdadeiramente, e era a maioria, e aqueles que sabiam que ele era. A qual dos grupos, presta atenção, a qual dos grupos você que pertence nesse momento agora? Qual que você se acha que se encontra nesse grupo que talvez entendiam dele e aquele grupo que talvez não acreditavam muito? Qual deles você acha que sim, encaixa dele? Então, cara, a última pergunta, como você faz para se alimentar de Cristo? Orar. Ler a Bíblia. Ir no culto. Eu sou o cameraman, cara, não falo nada. Mas... Qual que é a pergunta? Faz aí. Como que é? Fala aí. Como que... Como você faz para se alimentar de Cristo? Ah, eu oro, leio a palavra, né? Eu falo com ele, converso com ele. Pra me alimentar dele. Eu venho na igreja aqui, tenho Deu passando. comunhão com meus irmãos também, né? Tem que ter. Isso aí. Aquele cara... Ah, dá pra tirar uma foto dele aqui muito linda. Cara, Pedro deixou bem claro porque ele e o restante dos 12 estavam seguindo a Jesus. E você, por que está seguindo Jesus? Encontrar ele. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Aí sim. Essa veio lá de dentro também. Quer mais? Como é que é a pergunta? Não, é que eu gosto de ver a pergunta que tá da pergunta tem a resposta sempre. Sempre, sempre. Pedro, Sempre, Sério? sempre. cara, presta atenção. Pedro deixou bem claro porque ele e os restantes dos 12 estavam seguindo a Jesus. E você, por que está seguindo a Jesus? Pelo mesmo motivo que eles estavam seguindo. Tá, mas por que está seguindo Jesus hoje? Porque ele é salvação. Isso aí, né? Pra ter a vida eterna. Pra ter a vida eterna, né? Pra ir pro céu. Tá aí, por quê? Pra não ir pro inferno. Tá aí, por quê? Porque vermelho é ruim. Não, tô brincando. Eu sou do Inter também. Tá, daí. Não, é do Inter. Mas é, né? O que vermelho tem a ver com o inferno? Será que lá tem fogo? Acho que não. Então, o quê? Tipo, o inferno, o que tem lá no inferno? Por que todo mundo fala que... É, É só ler Apocalipse, tem enxofre, tem Tem uma coisa enxofre. também. tem ranger de dentes. Ranger de dente. É sério, é sério. Sim, tem as almas. Tem mãos. Hã? Telefone? Não é alma penada, Vocês jogaram é... aquele God of War lá? Já, meu, Ligaram já. aquelas mãozinhas na parede? É aquilo lá. Que é Guilherme do Então Ragnarok. vamos, já que a gente tá Aquilo lá só tem alimentado, sofrimento. Bem vamos alimentado. orar agora, né? Vamos entregar nesse momento aí, falar com Jesus. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pois nós cremos, Pai, que é o único alimento, Senhor, o qual a gente deve nos saciar, Senhor, diariamente, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por o Senhor ser o pão vivo, Senhor, que nos fortalece, Pai, diariamente, em nossas vidas, Pai. Nós oramos, Pai, pelas pessoas que não fazem parte dessa multidão, Senhor. Que o olho desses discípulos, Pai, também, Senhor. Assim como eles foram exemplo, Senhor, contigo, te seguindo, Pai. A gente também quer, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, Pai, para que muitas pessoas venham ter um real encontro contigo, Senhor. Que eles venham saciar também desse pão que o Senhor ofereceu para essa multidão, mesmo assim eles não conseguiam enxergar, Pai.
Em nome de Jesus nós oramos, Pai, pelas suas cadeiras, Pai. Novamente nós declaramos, Pai, pela vida de cada um que está aqui, pela fé de cada um que está aqui, Senhor. Que essas cadeiras possam ser preenchidas, possam ser completas, Pai. E na semana que vem, Senhor, possa ter muitas pessoas te ouvindo, os nossos visitantes, Pai. Para a glória do Teu nome, Jesus, nós te entregamos essa tarde em Tuas mãos, Senhor. Seja feita a Tua vontade, Senhor, aqui na célula, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Abençoa a nossa ida, Senhor, de ir embora, Senhor, nos livros de todo mal, de toda tentação do maligno, Pai. Que nossa semana possa ser uma semana abençoada, Senhor. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, abençoa nossas famílias, Pai, e livra-as de todo mal. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Gurizada, então, resumidamente era isso, tá? Que o Senhor ministre no coração de cada um, né? Creio que essa mensagem, ela falou muito comigo essa semana, qual bastante. Então, que Deus abençoe a vida de vocês. E domingo que vem, não se esqueçam, cara. Convide mais um pra estar junto, cara. Não deixa a timidez de lado. Então, seu meu brother, chega aí, faz que nem eu. Nem conhecia aquele maluco. Entendeu? Só um maluco mesmo. Nem conhecia aquele rapaz que tava lá do outro lado do lado. Com uma roda só. Uma roda só. Entendeu? Uma criança, cara. Nem sei lá quantos anos ele tem. Mas, cara, simplesmente fui lá, troquei uma ideia meio rapidinho com ele, perguntei como é que ele tava, perguntei se ele morava aqui e já convidei ele pra célula. Cara, faça isso essa semana. Tem essa mesma empolgação. Entendeu? Convido, desafio, brother. Desafio. A trazer mais um contigo. Ah, não é muito difícil, cara. Chega assim, brother, cheguei lá na célula domingo lá, na rua. Rua da Bolsa. Boa, nossa senhora. Rua da Praia, resumidamente. Rua da Praia. Ali na Rua da Praia, 1556, depois eu envio o número pra vocês. Mas, cara, número 1556. Às 4 horas, todos os domingos. E todos feriados também. Então, gurizada, Deus abençoe vocês. A gente vai terminar um pouquinho mais cedo, mas não faz mal. Ah, tem o... Bolo de chocolate ali, não? Comida? Hã? Meu, a gente também tá arrecadando 1 quilo. Então, quem puder trazer 1 quilo de alimento aí, será bem-vindo. Tá? Deus tem abençoado, a gente tem abençoado os nossos alimentos, muitas famílias. Então, não se esqueça, tá certo? No domingo que vem, tu também, Leo, tá nesse bolinho. Eu sou o cameraman. Mais um amigo. Olha, eu sou o Viu? cameraman. Mais um amigo. Mas é Tá? claro. Vamos fazer junto? Novo cameraman. Vamos fazer junto? Vamos topar esse desafio? Vamos topar esse desafio? Mais um aqui. Mais um aqui. Mais um aqui. Mais um visitante. Sim. Vamos declarar então mais um visitante na célula que vem. Mais certo? Mais isso, mais 3, mais 4, cara. Mais 100. Mais uma igreja, entendeu? Cara, vamos trazer todo mundo. Já convida, já desafia ele também. Brother, se tu conseguir, já convida o outro também, cara. Já faz, desafia ele. Convida também. 15, deu. Ô meu, Sim, já era. e já tudo desafia lá. ele. Convidou ele, já desafia. Cara, tá valendo um prêmio. Desafio pra ele. Tá valendo um prêmio. Vou Se chegar tu lá, tu vai ter uma convidar bala mais de um, menta, tu vai coisa ganhar boa. esse prêmio. Bala de Quando menta. ele chegar aqui, ele vai ganhar Uma um bala de prêmio menta. muito top, cara. Tá certo? Um prêmio. Civilizado. Faz assim, faz assim, faz assim. Não.